Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Bruno Oliveira, estamos de volta aos estudos da Lei 8.625 de 93. Hoje nós daremos então continuidade falando sobre vencimentos, vantagens e direitos. Primeira parte, porque nós vamos dividir em algumas partes este assunto, tá? Lembrando a todos também que nós estamos com um curso de 160 questões comentadas e inéditas sobre a organização do Ministério Público do Rio de Janeiro para o cargo de técnico do MP, área administrativa. Para adquirir o curso, é só visitar o site www.eleitoralcombruno.com.br, tá bom? Vamos então continuar os nossos estudos, iniciando com o artigo 45. O artigo 45 diz que aquele membro do Ministério Público que for convocado ou designado para substituição, ele vai ter direito a uma diferença de vencimento entre o seu cargo de origem e aquele que ele estiver ocupando a título de substituição. Tá bom? Então não se esqueça, direito, palavra-chave desse artigo, direito à diferença de vencimento. Tá bom? Artigo 46 diz que é possível a revisão de remuneração dos membros do Ministério Público, que será feita na forma de lei estadual. Então, lei estadual disporá sobre revisão da remuneração dos membros do Ministério Público. O que o examinador pode, talvez, ao cobrar esse artigo, que eu acho pouco provável? Colocar lei federal, colocar decreto, então é lei estadual. Artigo 47. Os vencimentos dos membros do Ministério Público serão fixados com diferença não excedente a 10% de uma para outra entrância ou categoria, ou da entrância mais elevada para o cargo de Procurador-Geral de Justiça, garantindo-se aos procuradores de justiça não menos de 95% dos vencimentos atribuídos ao Procurador-Geral. Então veja, vencimentos eu tenho do Procurador-Geral de Justiça e tenho dos procuradores. Os procuradores não vão receber menos de 95% dos vencimentos que são atribuídos ao Procurador-Geral. Tá bom? Artigo 48. A remuneração dos membros dos Ministérios Públicos dos Estados observará como limite máximo os valores percebidos como remuneração em espécie a qualquer título pelos membros do Poder Judiciário local. Então, qual é a referência para a remuneração dos membros dos Ministérios Públicos? O que ganha os vencimentos, a remuneração em espécie a qualquer título dos membros do Poder Judiciário local. Ok? O artigo 49 foi declarado inconstitucional pela ADIM número 1274/6. E vamos para o artigo 50, onde nós temos as vantagens que são conferidas, além dos vencimentos, aos membros do Ministério Público. Tenho, por exemplo, ajuda de custo para despesas de transporte e mudança, auxílio moradia nas comarcas em que não haja residência oficial condigna para o membro do Ministério Público. Temos também o salário família, diárias, que mais? Verba de representação de Ministério Público, gratificação pela prestação de serviço à Justiça Eleitoral, equivalente àquela gratificação que é devida ao magistrado ante o qual oficiar. Então, nós teremos ali o mesmo valor de gratificação que, por exemplo, o juiz eleitoral recebe. Gratificação pela prestação de serviço à Justiça do Trabalho, nas comarcas em que não haja junta de conciliação e julgamento. Gratificação adicional por ano de serviço, incidente sobre o vencimento básico e verba de representação. Gratificação pelo efetivo exercício em comarca de difícil provimento, assim definida e indicada em lei ou em ato do Procurador-Geral de Justiça. Gratificação pelo exercício cumulativo de cargos ou funções. Verba de representação pelo exercício de cargos de direção ou de confiança junto aos órgãos da administração superior, outras vantagens previstas em lei, ou seja, essas que estão conferidas nesta lei não se esgotam, é meramente exemplificativo. Nos estudos da Lei Complementar 106, essas gratificações, essas vantagens em geral, serão melhor detalhadas, tá bom? Por fim, nós temos no artigo 50, parágrafo 1º, dispondo o seguinte:
Aplicam-se aos membros do Ministério Público os direitos sociais previstos no artigo 7º. Mas quais direitos? Todos? Não. Vamos observar então quais são esses direitos que são conferidos? Primeiro, do inciso 8º do artigo 7º. 13º salário com base na remuneração integral ou no valor da aposentadoria. Inciso 12. Salário família, pago em razão do dependente do trabalhador de baixa renda. Inciso 17. Gozo de férias anuais remuneradas com pelo menos 1/3 a mais do que o salário normal. 18. Licença gestante. E 19, licença paternidade. Esses são direitos que também são conferidos aos membros do Ministério Público. Computar-se-á, para efeito de aposentadoria, disponibilidade e adicionais por tempo de serviço, o tempo de exercício da advocacia até o máximo de 15 anos. Cuidado que o examinador pode pegar em relação a esse período, tá? Constitui parcela dos vencimentos para todos os efeitos a gratificação de representação de Ministério Público. Então, vai englobar aqui os vencimentos. O artigo 51 fala um pouquinho sobre a questão das férias e vai dispor que o direito às férias anuais, sejam coletivas e individuais, do membro do Ministério Público, será igual ao dos magistrados, regulando a lei orgânica a sua concessão e aplicando-se o disposto no artigo 7º, inciso 17 da Constituição. E mais uma vez, a gente, ao fazer a leitura desse inciso 17, observa o seguinte: gozo de férias anuais remuneradas com pelo menos 1/3 a mais do que o salário normal. Tá bom? Esse foi o vídeo com o primeiro bloquinho sobre vencimentos e vantagens e garantias dos membros do Ministério Público. Qualquer dúvida é só mandar para nós. A gente se encontra no próximo vídeo, continuando. E agora, passe no site, adquira o curso de questões. Não perca essa oportunidade. Deixe o seu like, bons estudos e até mais.